Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o FTool. Então, se vocês baixaram e descompactaram o arquivo, é só dar dois cliques nele e aí ele vai abrir, tá? Bom, essa daqui é a janela do programa. Assim que a gente abrir, tá? Ele é um programa em 2D, bidimensional. Então, assim que a gente abrir, a gente vai aqui em opções. A gente vai escolher unidades e vai escolher quilonewton-metro. É a unidade mais usual de nós engenheiros. Opções, unidades, quilonewton-metro, ok. Então, automaticamente ele já vira quilonewton-metro. O que é força é quilonewton e o que é distância é metros, tá? Depois disso daí, a gente vai começar a inserir, certo? A nossa estrutura. Então vamos fazer uma estruturazinha só para a gente fixar uma estrutura bem inicial, tá certo? Bom, o que é que a gente faz? A gente tem que inserir os pontos, os nós, como é chamado, da estrutura, tá? Nó é todo aquele ponto que ou é uma conexão, ou então é um ponto de apoio, ou então é um ponto de carga aplicada. Então, se eu clicar aqui em nó, eu posso ir clicando e inserindo os nós, mas ele vai ficar sem a dimensão correta. Então, a melhor forma é você clicar aqui no teclado, né, que é keyboard, depois você vai inserir nós. Ele vai dizer, quer inserir o nó onde? Então, a gente vai colocar um nó lá na origem, 00. Coloca OK, ele acabou de inserir o nó. Eu vou inserir um outro nó lá no final da minha viga. Para esse caso aqui, vamos considerar então uma viga de 3 metros, tá? Então, uma viga de 3 metros, a gente vai colocar ela, pronto. X igual a 3, Y igual a 0. Coloquei lá, certo? Tá aqui. Os dois nós. Agora, eu tenho que colocar a viga, ou seja, o elemento linear a gente chama, o elemento pontual a gente chama de nó, e o elemento linear a gente chama de membro. Então tem aqui, ó, inserir um membro. Se a gente clicar aqui em inserir, ele vai perguntar qual é as coordenadas do membro. Você pode inserir assim, tá? Mas eu recomendo a maneira mais simples, mais fácil, é você fazer assim, desabilitar agora o teclado, inserir a viga, né? E aí você vai clica no nó, clica no nó seguinte, certo? Pronto, então a gente já inseriu a viga. Agora a gente vai para cada um desses parâmetros. A gente vai inserir todos esses parâmetros aqui, ó, esses três primeiros, tá? Os três primeiros aqui. Propriedades do material, depois propriedade da seção, depois condições de apoio, condições de suporte, certo? Então vamos lá. Clico aqui na setinha, já tenho a minha viga, aí eu vou lá e propriedade do material. Aí eu vou aqui, eu vou selecionar um material para dizer que essa viga é desse material. Só que não tem nenhum, porque eu não cadastrei nenhum. Então eu vou aqui nesse papelzinho onde tem criar nova propriedade material e vou criar. Qual o nome que eu quero dar? Por exemplo, concreto, certo? Aí eu posso clicar aqui em Done, tá? E inserir as características do concreto. Ou pode ser mais simples e por um atalho, que é pegar a biblioteca já do programa. Vou aqui em genérica isotrópica e eu vou escolher, eu quero aço, concreto ou alumínio, no caso concreto. Aí vou e coloco Done. Aí ele já dá as propriedades do concreto de acordo com a NBR 1118. Coeficiente de dilatação linear, módulo de Poisson e modo de elasticidade longitudinal. Certo? Então, essa propriedade que eu quero é, se não, já sabe, é só ir lá e inserir outro. Certo? Só que ele não está ainda na viga. Eu tenho que ir lá e mandar aplicar. Então, tudo que eu fizer, eu vou nesse último aqui, ó, e vou aplicar ao material corrente. Qual é o material corrente? É o material que está selecionado. Se eu não tivesse selecionado, tivesse assim, por exemplo, ele não iria estar habilitado. Aí eu vou lá, ou clico no material e mando inserir, ou então seleciono o material e mando inserir, dá no mesmo. Então, agora, esse membro virou agora uma viga de concreto, tá? Um elemento de concreto com essas propriedades. Vamos para o próximo. Propriedade da seção. Certo, como é a seção? Vamos considerar que é uma viga retangular e ela tem 10 por 20 de altura, tá? 10 por 20. Então, mesma coisa, se eu já tivesse a viga cadastrada, não precisaria para esse projeto, né? Se eu abrir um novo projeto, eu tenho que cadastrar novamente.
Aí eu vou aqui clicar no papelzinho. Como é uma viga? Bom, uma viga da construção civil, ela pode ser formato T, forma I, forma C, forma Z, círculo. Mas a mais comum em concreto é ser retangular. Eu vou lá, retangular, Done. Tenho que colocar o nome aqui. Deixa eu colocar viga. Pronto. Done. Ok. Ela já apareceu aqui retangular. E qual é a medida dela? Bom, a altura dela a gente vai estimar que é 20 centímetros, 0,20. E a base, 0,1, 10 centímetros. Tá, por que ele não está permitindo aplicar? Porque eu não selecionei a viga. Aí eu seleciono, mando ele aplicar. Pronto, agora aplicou na viga. Então, isso aqui, primeiramente a gente criou um elemento, depois a gente disse que ele é de concreto, depois a gente disse a seção dele como é. Só que agora é o seguinte, se eu aplicar uma força aqui, essa viga vai descer continuamente, porque ela não tem nenhum apoio. Então a gente vai para o apoio. Seleciono o nó, clico lá no apoio. Esse nó, ele é fixo em X, ele é livre em X, ou ele como é? Bom, a gente vai colocar que ele é fixo em X, fixo em Y. Aí mando ele aplicar. Aí ele deu lá, um apoiozinho do segundo gênero. E o segundo nó, para ele ficar isostático, a gente considera que ele é livre em X e fixo em Y. Aplicamos, ele ficou uma viga, um apoio do primeiro gênero. Se eu tivesse um engaste, não tem problema. Eu iria clicar nele e clicar fixo, fixo e fixo. Quando eu aplicasse, iria aparecer o engaste. Ele aparece assim porque ele está com 0 graus. Se eu quiser, eu só rotaciono só para melhorar minha visualização. Então, eu posso colocar, por exemplo, ele com 270 graus. E aí, quando eu aplicar, aí ele vai aparecer aquele que a gente vê no livro, engastezinho de lado, tá? Então, esse ângulo aqui é só a nossa visualização, certo? Pronto, então no caso da gente, ele não é isso daí, ele é fixo, né? Então, eu vou liberar isso aqui e vou aplicar. Pronto, voltou lá. Então, ele já tem apoio, já tem, a viga já tem característica, tem. Só falta agora o carregamento. Então, vou aqui em carregamento, uniformemente distribuído, mesma coisa. Qual é o carregamento? Não tenho nenhum, então tenho que criar. Vou chamar ele de carregamento 1, Q1, né? Tá, qual o valor? Bom, vamos colocar que ele tem 10 kN. Então, vou lá, em X não tem nada e em Y ele tem 10 kN. Aí eu seleciono a viga e mando aplicar. Olha o que aconteceu, ficou para cima. Por quê? Porque o eixo é Y para cima, X para a direita. Então, no caso, eu teria que colocar menos 10. Quando eu fizer isso daí, que eu der um tab, ele automaticamente já corrige, porque toda a carga Q1 já vai ser corrigida. Tranquilo? Rodei isso daqui, tá? Se fosse uma carga aplicada, eu iria aqui. Se fosse uma carga triangular ou trapezoidal, eu iria nesse daqui, certo? Mas no caso a gente tem uma carga distribuída. Aí, vamos lá. Aqui são os resultados, tá? Esses 4 aqui. Eu vou clicar no primeiro. Se tiver tudo certinho, ele vai mandar salvar. Logicamente, como a gente está mexendo com computação, eu recomendo salvar antes. Mas vamos lá, vou clicar no primeiro. Pronto, ele já perguntou onde é que salva. Aí eu vou botar aqui e vou salvar como exemplo 2 F2. Exemplo 2 F2. Ok. Vou salvar ele como Viga 1, o nome dele. Que a gente vai tentar fazer outros. Pronto. Então, quanto é que é a força axial dele? Nenhum, porque não tem nenhuma força axial. Não botei nenhuma força de um lado e do outro, então não tem, né? Agora, eu não estou vendo a reação de apoio. Aí, como é que eu vou? Display, lá no final tem valores das reações. Está aqui, ó. Quando eu clicar, aí ele aparece a reação de apoio. Só lembrando que a gente tinha qual força? 10. Qual distância? 3. 10 vezes 3, 30. Como ele é uniforme distribuído, ficou 15 e 15. Então, o valor que bateu. Então, primeiro, esforço normal, esforço axial, né? Segundo, cisalhamento. Eu clico no cisalhamento, ele já deu cisalhamento. E o terceiro, o momento. Então, ele está dando aqui o momento. É baseado neste momento que vocês vão fazer o dimensionamento do aço da tua estrutura. E se quiser ver a deformada, é o último. Aí ele diz o quanto se deslocou. Então, vamos clicar aqui, ó. Clicando aqui na viga, ele diz que nesse ponto ele se deformou 6 milímetros. Então, se a gente for dar uma contraflecha na viga, a gente vai solicitar, né, que o nosso encarregado lá bota essa viga aqui 6 milímetros para cima, porque depois que tirar as escoras, ela vai descer e vai ficar alinhadinha. Tranquilo? Pronto.
Então, essa daqui é um dos exemplos, tá? E se a viga fosse contínua, como é que a gente faria? Se ela fosse contínua. Não tem problema, vamos colocar um outro nó nela, né? Um outro nó agora não mais com 3, mas com 6 metros. Vou colocar um outro nó com 9 metros. Pronto. Então tá aqui, ó. As 3, tá? Eu vou inserir os membros, né? As vigas. Inserir a viga. Não posso ir direto do primeiro ao último, porque senão ele vai achar que é uma viga só. Então ela tem que ter esse ponto aqui central, porque a gente vai botar um apoio nela, né? Um pilar. A gente está botando um pilar a cada 3 metros. A não ser que eu fosse fazer uma viga de 6 metros. Aí tranquilo. Então, livre em X, fixa em Y. Aqui, livre em X, fixa em Y. Pronto. Mesma coisa, tenho que ir lá. Aí eu posso segurar o Shift, certo? Ou eu posso selecionar assim, também vai. Propriedade, eu quero que seja de concreto. Aí seleciono ele. Qual é a área? Quero que seja a mesma área da viga. Então, aplico. Pronto. Os apoios já coloquei. Vamos agora ao carregamento. Vou colocar um carregamento diferente. Clico aqui, vou colocar o carregamento triangular. Bom, qual é o valor inicial em X? Eu vou dizer que ele é 0. Valor inicial em Y. Qual é o valor aqui no ponto inicial em Y? Vou dizer que ele é 0. Então, coloco. Tenho que criar um. Então, vou chamar triangular. O inicial é 0. Lá no final, qual é o valor de X? 0 de novo. E lá no final, qual é o valor de Y? Vamos considerar que ele tem 15 kN, né? Menos 15. Pronto, aí eu aplico. Aí ele deu uma carga triangular. O outro, bora fazer um carregamento agora trapezoidal? Então, vou botar trapezoidal. Tá, qual o valor? Lá no início, ele vai ter, por exemplo, 10 kN, né? Menos 10. E lá no final, ele vai ter menos 20 kN. Pronto, quando eu mandar aplicar, ele fica um trapézio que ele começa com 10 e termina com 20, ok? Pronto, então sendo assim, eu vou clicar aqui, aí ele vai dar as reações de apoio, não tem esforço normal, lembrando que eu vou dar uma salvada aqui, né? Não tem esforço axial, né? Depois, cisalhamento, entendeu? Cada um dos cisalhamentos, certo? E depois eu tenho o momento fletor. Então percebam que essa viga aqui, certo? Ele tem um momento fletor, tá dando 12.1. 12.1 aqui, certo? Então, ele aqui, a viga, precisa de ferro na área inferior dela. Aqui precisa de ferro na área inferior. Mas essa viga aqui só precisa de ferro na área superior. Ela não precisa de ferro na área inferior. Então, esse aqui vocês vão ver um pouquinho mais para frente no dimensionamento. Mas aí vocês já estão conseguindo calcular os esforços. E a deformada da viga, como é que ela vai ficar? Nesse ponto, ela vai se deslocar 4 milímetros. Nesse ponto aqui, 5 milímetros. Lembrando que isso aqui é só uma visão exemplificativa. Não quer dizer que a viga vai se deformar todo esse tamanho, não, tá? Ela só está majorando para a gente ver. E se você quiser, você controla assim, ó, você amplifica ou você diminui a visualização, tá? Você não está diminuindo o quanto a viga vai se deformar. Ela continua se deformando o mesmo tanto, tá? Só está mudando o quanto você está vendo, ok? Ó, tô vendo menor, mas o valor é o mesmo, tá? Pronto, então esse daí foi um outro exemplo, ok? Vou salvar e vou abrir um arquivo novo para a gente fazer um exemplo do nosso projeto, tá? Então, deixa eu só pegar aqui o projeto nosso. Pronto, aqui é o projeto nosso. Vamos pegar um exemplo. Bom, eu vou pegar esse exemplo daqui, tá? Que é um exemplozinho mais simples. E eu acho que não é nem que ele é simples, é que ele consegue abordar tanto o momento quanto a força aplicada, quanto a força distribuída. Ele consegue abordar tudo, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha para esse daqui. A viga tem 10 metros, só que lembrando, como eu tenho um ponto de aplicação aqui, eu vou ter que dividir ela na metade. Então eu vou ter que colocar um nó e outro nó a cada 5 metros. Então vamos lá. Eu vou
De novo, opções, unidades, quilonewton-metro, certo? Vou logo ativar lá os valores da reação, para lá no final ele já dá. E aí eu vou clicar aqui em tecladozinho e vou inserir um em 0, tá lá. O outro em 5 metros e o outro somente em 10 metros. Pronto, já inseri. Vem para cá, agora desabilito e vou colocar cada um dos membros. Um daqui para cá, um daqui para cá, ok? Pronto. Vou agora colocar as propriedades do material. Então, selecionei tudo. Vou criar aqui que o material é concreto, poderia ser uma viga metálica, né? E vou dizer que é viga em concreto. Já está aqui, mando inserir. Qual é o tamanho da viga? Então, lá no projeto de vocês foi dado o tamanho da viga, né? É uma viga de 10 por 30, certo? Então, eu vou lá, vou colocar o nome, uma viga retangular com nome. Eu vou dar o nome a ela de viga também, certo? E aí, qual é o tamanho dela? A altura dela é 30, a base dela é 10. Vou mandar aplicar. Já aplicou nela, ok. Agora, qual é o apoio? No primeiro apoio, eu tenho uma restrição somente ao deslocamento em X, mas ao deslocamento em Y, mas ele permite deslocamento em X. Já no segundo não permite nem X nem Y. Então, primeiro, ele só restringe em Y e o segundo restringe em X e Y, ok? Pronto, já foi aí. Então, já que a gente já terminou esses três, vamos agora aos carregamentos. Esse membro da direita ele tem um carregamento de 5 kN por metro, então eu vou logo inserir nele. Esse aqui, carregamento, eu vou chamar aqui de Q1, né? Uma carga distribuída com um valor de menos 5. Menos 5. Aplico, pronto. Então já está menos 5. Qual outra carga que ele tem? Uma carga aplicada de 15. Então eu seleciono esse nó, aplico a carga. Qual valor? Aí eu vou lá, crio ele P1, é uma carga pontual. O valor em Y, menos 15. Menos 15 nesse ponto. E lá no início eu tenho um momento, um sentido horário de 80 kN. Então venho aqui, vou inserir uma carga momento 1 com valor de 80 kN. Quando eu aplico, ele faz positivo, sentido anti-horário, negativo, sentido horário. Como o nosso é sentido horário, eu vou colocar ele com valor de menos 80. Quando eu der um tab, ele já corrige para sentido horário. Então, já fiz essas três configurações, já fiz o carregamento. Agora é somente rodar. Se deu tudo certo, ele manda salvar. Se deu errado, ele vai aparecer alguma mensagem na tela, você tem que encontrar o erro. Então, viga 2, eu vou salvar. Pronto, então ele já deu reações de apoio, certo? 5,8 e 34,3. E aí, quando eu mandar, o esforço normal não tem. O cisalhamento é esse gráfico. E o momento fletor é esse valor aqui. Se eu quiser ver a deformada, ele diz para mim a deformada e vai apresentando o valor máximo, certo? Os valores máximos, né? Pronto. Então, basicamente é isso daí, tá? Vamos só dar uma olhadinha como é que seria um pórtico. Então, já parti agora para um básico de um prédio, né? Como é que seria? Então, vamos lá. Como eu não tenho nenhum exemplo aqui, a gente vai fazer... eu vou tentar fazer aqui bem mais simples, tá? Então, vamos fazer um pórtico, um prédio, que tem uma distância de 5 metros, tá? Aí, entre as lajes. Não, 3 metros entre as lajes de altura e 5 metros aqui. A gente faz um prédio de 3 pavimentos. Então, vamos lá. Eu vou inserir, primeiro, opções, unidades, quilonewton-metro. E aí, eu vou inserir um nó em 0. Certo? Aí, agora eu vou subindo. Eu vou levando ele para cima. Vamos colocar 3 pavimentos. Então, esse aqui é a fundação. Eu vou colocar o primeiro pavimento, 3. Opa. Não era 3. Vou ter que deletar. Ele era 0. E aqui é que é 3. Vou deletar esse nó, tá? Errado que eu coloquei. 3, depois 6. Então, térreo, primeiro, segundo. A gente vai colocar o terceiro pavimento. Pronto.
térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, a gente vai colocar uma laje, que é o reservatório lá em cima. Deixa eu tirar o zoom para ver se está tudo certinho. Pronto, ok? Como é que eu deleto? Clico nesse nó, aperto o del, ou então vou aqui, ó, mando ele deletar. Deletou. Pronto, vamos colocar mais nós. Então, o nó agora é com 5 metros de distância. Tá lá, apareceu, ó. Aí eu vou agora descendo. Então, 9. Poderia ser em qualquer direção, tá? Não tem essa questão da numeração, não. Você poderia ir no, aleatório, de baixo para cima, não tem esse problema, não. Pronto, então aí já foi, né? Aí o que eu vou fazer agora? Vou desabilitar esse teclado e vou começar a colocar os elementos. Então, estou colocando os pilares. Um a um, não posso colocar todos, certo? Uma laje, aí coloco aqui outro pilar, outro trecho do pilar. Isso é uma vista lateral, ok? Estou fazendo a vista lateral do meu prédio, não a vista superior, não. Uma vista lateral. Pronto, já coloquei todas as lajes e todos os pilares. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos fazer ele em concreto. Então, vou aqui, coloco concreto, certo? Seleciono concreto. Pronto. Manda aplicar, já aplicou. Qual é a seção? Vamos ter duas seções, tá? Dessa vez. Eu vou criar, então, uma que é a viga, certo? Retangular. A viga, a gente considera uma de 10 de base, 30 de altura e 10 de base, certo? Quais são as vigas? Seleciono todos esses e mando aplicar. Eu também vou ter os pilares. A gente vai fazer pilares só exemplificativo, tá? Lembrando que é só exemplificativo. Vamos fazer pilares quadrados de 20 por 20, certo? Aí ele vai dizer que aplicar onde esse pilar. A gente vai selecionar. Segurei o Shift, estou clicando em cada um dos pilares. Olha. Segurei o Shift e estou clicando em cada um dos pilares. Pronto. Aí vou mandar ele aplicar. Então ele já aplicou nos pilares 20 por 20 e as vigas 10 por 30. Qual a condição de apoio? Seleciona aqui e a gente vai colocar engaste. Engaste é fixo, fixo e fixo. Apliquei e o outro apliquei. Pronto, então já coloquei engaste. Por via das dúvidas eu vou salvar ele como pórtico 1. Pronto, então já ficou o meu pórticozinho, tá? Vamos agora para o carregamento. Eu vou fazer o seguinte. Lá em cima, eu vou colocar uma carga, que eu vou chamar de reservatório. Que a carga lá em cima vai ser maior. E o valor dela, bom, eu não calculei aqui na mão, nada, estou somente exemplificativo, tá? Então, eu vou colocar uma carga de menos 20 kN, certo? Lá em cima. Já nos andares, que não vou ter o reservatório, a gente pode colocar uma cargazinha menor e aí a gente coloca uma carga de peso próprio, peso das pessoas, tá? A gente pode adotar isso aí. Vamos considerar menos 10. Pronto, então ficou 10 e aqui menos 20. Mas vamos também colocar uma carga aqui do lado, oriunda do vento, tá? O vento está incidindo aqui do lado na minha estrutura. Então, a gente pode chamar aqui de vento, certo? Só que percebam, agora não é mais Y, agora é em X. X ele vai aumentando para a direita, então como eu quero uma carga vindo para cá, para a esquerda, eu coloco ela negativa. Vamos colocar ela menos 5. Menos 5 kN por metro. Pronto, tá aí a carga aqui lateralzinha. Já fiz tudo já. Exemplo, se você quisesse botar uma carga aqui aplicada, oriunda de algum efeito, algum lateral, não tem problema. Você iria clicar nela, iria colocar carga aplicada, iria dar um nome a ela, P1, por exemplo, e ela seria em X. Menos 1 kN, por exemplo. Aplicou, ficou aqui a carga, tá certo? Se você quiser botar uma carga em cada nó, quiser botar uma carga aqui embaixo, oriunda de uma colisão de um veículo, não tem problema, pode fazer, tá? Então, vamos pedir agora os esforços axiais. Então, agora ele tem esforço axial, porque o peso no pilar vai pegar o peso do reservatório e vai jogar nesse pilar. Esse pilar vai segurar a carga axial. Aí vai pegar mais o peso dessa laje aqui e vai jogar no pilar seguinte. Mais o peso da laje vai jogar e assim vai. Então, lógico que o pior pilar é o que está lá na fundação. É a pior condição do pilar, maior esforço.
Mas nada evita que a gente faça um pilar escalonado. Eu faço um pilar aqui e a área da seção transversal dele vai diminuindo, certo? Então, esse é o esforço axial. Temos o esforço de cisalhamento, tá? E também temos os momentos fletores, tanto nos pilares, então no pilar está assim, ó, inclinadinho, quanto nas vigas. Nas vigas eles estão assim, ó, tá? E a gente consegue também ver a deformada do prédio. Então, o prédio vai se deformar quanto para o lado? Bora dar uma olhadinha. Vai se deformar 1 milímetro para o lado quando ele levar aquele vento. Deu vento, ele se deslocou 1 milímetro para o lado no último pavimento, né? Nesse pavimento aqui vai ser 0,9 milímetros, nesse aqui 1,1 milímetro. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente é isso daí. Peço que vocês treinem com as vigas de vocês. Um abraço aí. Qualquer dúvida, me mandem.